Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Neste episódio vamos falar sobre a disseminação de fake news na ciência e a propagação de pseudociência e a desinformação científica, que são questões críticas no cenário atual, num cenário onde a informação circula rapidamente pelas redes sociais e por outros meios digitais. As pessoas distorcem factos, confundem o público e podem levar a decisões prejudiciais para a sociedade. A pseudociência ilude muitas pessoas ao basear-se em suposições não fundamentadas ou distorcidas. A desinformação científica, por outro lado, pode incluir tanto a disseminação intencional de informações falsas, quanto a interpretação contrária de dados científicos que sejam também fundamentados. Neste episódio temos então a companhia do professor Vítor Teodoro. Muito obrigada pela sua presença, professor. Poderá apresentar-se aos nossos ouvintes e espectadores para conhecermos um bocadinho do seu percurso. Ora bem, eu tenho 69 anos, estou quase a acabar a minha vida profissional. Comecei como professor do ensino secundário e depois passei para o ensino superior, na área da física, da química, posteriormente na área da computação. Ensinei muitos anos métodos computacionais. Já depois de sair da Universidade Nova, vim para a Lusófona, onde tenho ensinado disciplinas na área da educação, desde aspectos de metodologias de investigação até outros ligados por exemplo, à programação para engenheiros, para professores de informática. Este ano tive o grato prazer de ter um seminário com futuros professores de informática. Na realidade já são todos professores de informática, só que estão a fazer o mestrado sobre programação. Portanto, mais diversidade do que isto é absolutamente impossível. Além do mais, fui autor de software educacional na área para ensino de física e de matemática, que foi publicado nos Estados Unidos e Inglaterra, e coordenei redes internacionais na área da informática educacional. Tive o grato prazer de trabalhar na Universidade Aberta há alguns anos, onde se montou os primeiros sistemas de ensino à distância utilizando computadores. Até anteriormente era apenas televisão e depois gradualmente passou-se tudo para a internet. Acompanhei um pouco isso, se bem que como membro externo, e tenho sempre, ainda ontem tive o grato prazer de ver uma ex-aluna da Universidade Aberta, a Leonora Real, que fez talvez um primeiro produto multimédia sobre literatura em Portugal, sobre o Fernando Pessoa, que foi publicado pela Texto Editora nos anos 90 e que teve um sucesso assinalável. Cheguei, lembro-me uma vez na Colômbia de ter encontrado um professor que estava fascinado com essa obra da Leonora Real, que entretanto se dedicou a outros aspectos, nomeadamente à história do cinema. Ok, professor. Para começarmos então esta viagem com os nossos espectadores e ouvintes, como é que definiria as fake news no contexto da ciência e quais são os principais exemplos mais recentes que causaram um impacto significativo nesta vertente? Não sei se o termo fake news é um termo assim, muito polissémico, tem muitos significados. Claro. Assim, eu diria notícias falsas, informação falsa, de certa maneira sempre houve. Agora, hoje, talvez esteja um bocado mais, digamos, na berra, por causa de várias razões, em particular na política, que passaram para a ciência, mas de certa maneira sempre houve informações falsas. E há que distinguir entre o serem intencionalmente falsas e o serem pura e simplesmente interpretações erradas ou dados errados. Há milhentas situações que surgiram na história da ciência. Aquelas que são intencionalmente falsas, eu suspeito que mais tarde ou mais cedo todas acabam por se descobrir, desde a antropologia, onde houve, no começo do século XX, houve imensa procura de espécimes de antepassados humanos, onde tudo dava para falsificar. Até, estou a lembrar estudos sobre gêmeos, onde
tudo tinha sido inventado. Portanto, digamos, esse tipo de coisas, eu diria que está claramente claro que mais tarde ou mais cedo, parece-me claro que mais tarde ou mais cedo são... Condenada à escassez da Sim, desinformação. acaba por ser descoberto e, portanto, ninguém de bom senso admite que isso sequer seja tido em conta. A história da ciência acaba por pôr isso no caixote de lixo. Sim. Não, põe no caixote de lixo, ninguém mais. Depois há aquelas interpretações erradas, estou-me a lembrar, ou coisas que surgem de modo muito estranho e que a primeira reação é de dizer isto não pode ser, isto não faz sentido, isto não é falso. Estou-me a lembrar, por exemplo, o caso dos raios-x. Durante vários anos, foi no final do século XIX, havia quem dizia que aquilo era uma aldrabice pegada. Hoje em dia, quem faz essas afirmações, quer dizer, nem sequer aparece, a não ser em situações de história da ciência, onde se estuda a recepção de novas ideias, informação, esse tipo de debate passa completamente ao lado. Há outras situações que por acaso tem alguma, eu diria até a palavra graça. Estou a pensar, por exemplo, a história da Terra plana. Se você, estatísticas são capazes de mostrar, e eu suspeito que em Portugal não andará muito longe, provavelmente 20%, 30% ou mais das pessoas é capaz de achar que a Terra é plana, por muito que tenham familiaridade com imagens da Terra. E tirando os casos de quem faz negócio disso, aliás, há um filme na Netflix muito interessante sobre um grupo que tem um negócio montado em torno da Terra plana. Há negócios, se vende Coca-Cola e tabaco, porque não se há de vender negócios da Terra plana. Ser plana. Portanto, e eles vivem disso, têm o seu merchandising, provavelmente também têm cliques no Facebook e no YouTube que são pagos, portanto, quanto eu sei, em particular no YouTube, a partir de um certo volume de visualizações a pessoa é paga. Portanto, eu nem considerava aquilo informação falsa, digamos, são formas de entretenimento que têm alguma máscara científica e que de certa maneira é recorrente. Estou-me a lembrar, há muitos anos havia um autor francês muito famoso que relacionava as pirâmides com visitas de extraterrestres e fartou-se de vender livros, e quando se ia ver quais é que eram as fontes de evidência que ele usava para as suas ideias, aquilo tinha tudo um ar tão fabricado. No entanto, vendia, tinha mercado, e como diria um dono de uma empresa, é uma das minhas memórias mais curiosas, uma empresa de pseudo-publicações científicas, eu já lhe conto a história, e pseudo-universidades no Paquistão. Portanto, era uma empresa que fazia sites falsos de universidades falsas que atribuíam diplomas falsos. E que ainda existe coisas desse tipo. Mas quando lhe perguntaram, então, mas você não tem problemas éticos de vender isso? Isto tem mercado, vem ter comigo para fazer os sites, não sou eu o responsável, só sou a pessoa que os põe online, e tem aqui umas pessoas que fazem mandar. Mas quem é responsável? Portanto, ele não tem nenhum problemas éticos. Resumindo, informação falsa, ciência falsa, tudo falsa. Há para todos os gostos, aquelas que são intencionais, que são motivos de negócio. Claro. Perfeitamente normais, se há quem compre. Que efeitos é que isso tem? Na ciência propriamente dita, eu suspeito, pode vir a ter mais, mas neste momento eu suspeito que tem muito pouco significado. Sim. Porque no público é massacrado com imensa informação. Se pensarmos um bocadinho, também, se calhar há uma certa sobrevalorização desse tipo de coisas. Se calhar a Covid até foi um bom exemplo, quando, apesar de toda aquela informação, é Covid, não sei, a maior parte das pessoas vacinou-se. Completamente, sim. E, portanto, provavelmente quem não se vacinou foi uma minoria, e às vezes até poderia ter alguma razão para isso, por razões médicas para isso. Agora,
a maior parte não foi convencida, até porque, felizmente, em Portugal, quem manifestava esse tipo de preocupações via-se com alguma facilidade que era chalupa ou andava lá muito próximo. O que acaba, às vezes, por ter um efeito negativo, porque faz sentido ter dúvidas sobre a ciência e os resultados da ciência. Claro. Só que são chalupas. Estou-me a lembrar de uma médica famosa que Portugalex e outros programas de humor costumavam gozar imenso com ela. São tão chalupas que acabam por dar pouco valor a quem pode ter algumas legítimas dúvidas sobre a ciência e os resultados da ciência, o que também é mau, diga-se passagem. Sim. E agora, pegando aqui na ciência propriamente dita e na pseudociência, de que forma, quais é que são os sinais que o público deve reconhecer na pseudociência e como é que essas práticas se diferem na desinformação? Ora bem, eu estou-me a lembrar, há quem tem escrito muito sobre isso cá em Portugal, o David Marçal e o Carlos Filhais, mas em particular o David Marçal, e eu estou a tentar lembrar-me de alguns dos livros, até não, são relativamente recentes, do David Marçal. Quais são os sintomas principais? Olha, assim, sem exaustão. O primeiro sintoma é qualquer resultado muito espampanante, escandaloso, estranho, é sempre de pôr um pé atrás. Isso é o primeiro, qualquer coisa, muito. Depois, qualquer coisa que apela a uma autoridade com uma certeza muito profunda e vinda com grandes nomes. Normalmente os resultados fundamentais são sempre pessoas que têm algum grau de modéstia e dúvida das suas próprias conclusões. E que deixam até mesmo isso fundamentado nas conclusões questionam mesmo Sim. isso. E portanto, dizem, sim, há falta de... Este resultado parece-nos consistente. Quem tem muita segurança e é muito espampanante e defende com um grande vigor, isso é normalmente sintoma de que algo não está bem. Depois, aspectos talvez menos evidentes. Por exemplo, estou-me a lembrar situações do tipo uma que se passou há uns 30 ou 40 anos, que tinha a ver com a obtenção de energia nuclear a partir da fusão fria. O critério principal da aceitação do resultado em ciência é a replicabilidade, ou seja, eu sou capaz de obter resultados semelhantes em condições semelhantes. Assim que os autores reivindicaram resultados extraordinários, metade do mundo que trabalhava na área foi tentar reproduzir aquilo e ninguém conseguiu obter os mesmos resultados. Ora, isso é assim que funciona, assim, ao contrário de outras áreas do conhecimento, onde a replicabilidade não é relevante, digamos assim, antes pelo contrário, aliás, até se alguém replica um romance ou uma coisa dessas, é um plágio, uma cópia, se vai buscar uma ideia ou outra e a replica exatamente ou demasiado próximo, é um plágio. Na ciência não, eu se tenho um resultado extraordinário, então posso e devo disponibilizar todos os dados para ele poder ser obtido por outras equipas de investigação e se o resultado não faz sentido rapidamente, isso aconteceu com a energia nuclear da fusão fria, portanto que seria um avanço espetacular, o que não quer dizer que o futuro não esteja em aberto nessa era, se calhar não por aquele processo, mas era ótimo que fosse aquele processo. Sim. Só que se passaram 30 anos ou 35 anos e ninguém consegue reproduzir os resultados, ou se quando reproduz a incerteza é brutal, portanto não faz sentido. E portanto, a ciência tem esta característica, que é não é para eu reclamar resultados excepcionais que os resultados passam a ser a verdade. A verdade, aliás, até vários filósofos da ciência costumam dizer que os cientistas, o seu maior divertimento é procurar erros nos trabalhos dos outros. Que, enfim, é um bocadinho humano, não é?
não é, a intenção não é reproduzir, é deixar-me cá ver se eu encontro algum erro. Mas acha que esses mesmos conteúdos podem parecer verdade através das redes sociais hoje em dia? As redes sociais não têm nenhum papel da ciência. Isso não, as redes sociais é uma forma de entretenimento. Digamos que, sei lá, o avanço da matemática é tão importante como o sorteio as redes sociais para o avanço da matemática ou das ciências físicas são tão relevantes como o sorteio do Totoloto. Também mete os números e portanto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, é verdade, sim. Enfim, a ciência não funciona, nem o pensamento científico, eu diria nem sequer o pensamento político. As redes sociais funcionam um pouco como uma caixa de ressonância, mas se você for ver, tudo tem um prazo muito curto. É o imediatismo, mas de repente já nada... Qual foi semana passada? Esta semana o que é? É aquelas duas senhoras que foram expulsas do Rock in Rio por estarem com uns croquetes sem autorização. Se fosse daqui a 15 dias já ninguém se lembra disso. Sim, a mesma coisa acontece com a ciência nas pseudociência nas redes sociais. Quer dizer, ou é aquelas coisas recorrentes do tipo a Terra é plana, ou obtenho energia sem reconstruir um motor sem gastar gasolina, coisas dessas. A água que não tem ponta para onde se pega, mas daqui a 15 dias já ninguém se lembra disso. Ora, o pensamento científico tem uma continuidade e uma constância que não é o ritmo das redes sociais, portanto não me preocuparia muito na lógica da ciência. E quando nós vemos os cientistas nas redes sociais, ou toda a gente tem coisas nas redes sociais, eu suspeito que, e não me admirava nada que o impacto e que o uso seja cada vez menor. Vou-te só dar um exemplo. Há 20 anos, mais ou menos, havia na altura, não vou dizer que não existia, mas com certeza já ouvi falar, o Second Life. Havia uma plataforma de internet onde toda a gente, de realidade virtual, onde tudo estava interessado em estar presente. Cidade de Aveiro, cidade de Lisboa, tinha os seus mundos virtuais. Passaram 20 anos, é história, está tudo morto, nada daquilo ficou. Não quer dizer que não venha a ter uma relevância à realidade virtual, e tem, claro, mas tem em nichos. Sim. No caso das redes sociais, que aquilo também era uma espécie de redes sociais, onde as pessoas podiam ter presença, rapidamente, em 2, 3 anos, desapareceu. Isto agora já do seu tempo. Há 2, 3 anos, a Facebook passou a Meta e fez um enorme esforço de lançamento do metaverso. Passaram 3 anos. É verdade. O que aconteceu? Nada. É a tecnologia que ainda não está pronta. Quando houver tecnologia, quando existir tecnologia, vai passar a haver maior envolvimento e as pessoas vão andar de capacete para andar a fingir que estão numa reunião com outras pessoas. Eu suspeito que há demasiado hipo nisso. Sim. E, atenção, também na tecnologia, não é só na ciência. Há demasiado hipo, muitas vezes, e que tem a ver um bocado com... Cada vez se pega. Há umas coisas que pegam, outras não pegam. Por exemplo, o caso dos metaversos, eu suspeito que, de facto, não estou a ver ninguém andar na rua. É muito mais plausível ver uma pessoa olhar para um telefone do que andar com os óculos de realidade virtual, que já estiveram à venda. Sim. Porque eu suspeito que já desapareceram todos. Também penso que E sim. a tecnologia até era bastante razoável. Mas ninguém não tem. O seu espaço é muito reduzido, porque aquilo pode fazer muito, muito sentido em determinadas situações específicas. Imagina, até mesmo no ensino, por exemplo, se eu quiser ir ver como é que era a Grécia Antiga e vou processo de imersão, ótimo. Agora, daí a pensar que então agora vou para um concerto e quero um processo de imersão num concerto e as pessoas estão dispostas a estar 3 horas com aquilo à frente a pensar que estão num concerto, posso estar enganado, mas não estou a ver. E as experiências que já decorreram, quer no plano tecnológico, quer noutras expectativas científicas, são mais fogo-fato do que acontecimento.
Portanto, resumindo, Sim. redes sociais não têm grande influência na atividade científica. Se me disser informação em geral, pode ter alguma influência? Sim, mas a informação em geral, ao contrário do que me possa parecer, não passa pelas redes sociais. Eu, pelo menos, posso até ter acesso, e tenho algumas redes sociais, em particular ao Facebook, mas há muitas situações onde eu não tenho paciência para estar a ver, até porque, como você já deve ter reparado, em cada 3 itens, 2 são publicidade. Completamente, sim. E isso, como sabe, é a morte do meio. Claro. E eu não me admirava nada que as redes sociais passassem a ter um papel menor do que têm atualmente, porque são vítimas do seu próprio sucesso. Toda a gente quer ganhar o máximo possível e, portanto, aquilo, qualquer dia é mais publicidade. Tudo o que vem à rede é peixe. É mais publicidade do que coisas interessantes. Claro. Então, e é curioso o que está a acontecer agora, estão a pôr muito humor, pelo menos nos meus filhos aparece muito. Muito humor. Porque o humor tem sempre um consumo... Deixa lá ver o que é isto. Sim, pois. E, portanto, eu não me admirava nada que mesmo o impacto das redes sociais tivesse um efeito negativo devido à publicidade. Professor, muito obrigada pela Nada, conversa, por ter compartilhado todo o conhecimento connosco. Quanto a si, vemo-nos já no próximo episódio. Pode verificar todos os outros episódios no site da Universidade de Lusófona, também no Spotify e no YouTube. Até ao próximo episódio.